Opa pessoal, e aí hoje a gente vai fazer um vídeo lá de 2007, Venceslau Braz, no Paraná, e eu já fiz dois vídeos dele, que é de react, assistindo os vídeos, e o de São José da Boa Vista 2023 versus ele, aqui, né? Foi um canal que eu achei. Pai, eu vou achar o canal aqui. Nesse canal aqui, eu tava olhando pro YouTube de boa e eu achei esse canal. E nele mostrou um lado de uma cidade que eu já visitei. E daí eu queria saber mais, né? Porque já teve de 2003 lá que eu fiquei surpreso, olhei tudo, agora esse daqui, né? Teve macro explosão. Teve um tornado aqui e um mini vórtice, né? De aspas. Mas tá bom. Nesse vídeo eu já fiz o react assistindo todos esses vídeos. Se você quiser olhar, olha lá. E eu também já fiz dele comparado com o de São José da Boa Vista. E ele ganhou, por causa que ele ganhou em nível de letalidade. Mas o de São José ganhou de como fala? Ah, lembrei. De vários ângulos de filmagem, teve mais filmagem, né? E esse daqui foi filmado por uma pessoa, né? Que é esse cara aqui. A única pessoa que fotografou esse evento. Aqui também dá pra ver um pouco, ó. Se olhar aqui dá pra ver, esse é o tornado. De acordo com ele, o tornado teve uma vítima, que foi o Francisco, que morreu com uma árvore caindo nele, de um F2, com 940 metros de largura. E ele também fez esse rastro. Mas hoje vou estar fazendo um vídeo de tudo sobre ele, porque no meu último vídeo eu fiz muito rápido e não consegui explicar direito sobre ele. Beleza? Vou lá então mostrar pra vocês lá. Beleza, eu já tô aqui na cidade. Agora eu vou estar falando tudo que esse cara já fez. E tá bom. Mas agora eu não vou estar falando dele agora. E primeiro eu vou falar tudo que aconteceu naquele dia. Aviso, esse vídeo aqui ele não é de Venceslau, tá? Mas eu só peguei ele como exemplo. O dia começou tudo nublado, sim, antes do terror, mas não nublado desse jeito aí que tá tudo escuro, o céu inteiro tava branco, tinha uma escuridão, um sinal de chuva. A cidade inteira tava no meio um negócio nublado lá. E então, mas aí o CIMEPAR, ele fez um alerta para essas áreas aqui do Paraná. Aí, tá virado aqui. É isso. Um alerta vermelho de tempestades. Eu não lembro como que tava lá em 2007, mas 2007 foi um ano de tempestade forte e granizo. E essa... Beleza, agora eu vou estar mostrando meu rosto. Beleza, pessoal, esse daqui é o meu rosto. E agora eu vou estar falando pra vocês o que aconteceu naquele dia. O dia então já estava previsto que ia ter uma tempestade lá. E daí, como aquela tempestade estava se aproximando da cidade, Venceslau Braz achou que era uma chuva normal, porque aonde está localizada a cidade de Venceslau Braz, um lugar cheio de chuva. Então para ele seria uma chuva comum, beleza? Beleza? Tá bom, agora voltando para Venceslau também, uma forte chuva estava se aproximando da cidade.
Lá foi nas 14 horas, 2 da tarde, que em Baiti, Lavrinha, Japira e Pinhalão, Jaboti estava chovendo lá. E aquela célula estava se aproximando de Terra Roxa, Anta, Cercadinho, Tomazina, Siqueira Campos, Barbosa e outras cidades, incluindo Venceslau. Agora, chegando lá para as 14h15, né? 14h15, o tornado. Não, a chuva chegou. Já chovendo tudo lá em, sei lá. Um relato de uma pessoa que mora na cidade aí disse que a chuva se parecia como se fosse uma tigela, que tivesse tudo escuro, que não dava pra ver nada, uma tigela gigante que estava no céu, que tá tudo escuro assim, eu não sei como falar. Choveu granizo, um vento ultrapassando 100 km. E agora vamos falar o que aconteceu. Desastre número 1 da tempestade: mini vórtice, que provavelmente se formou em uma área rural. Foi lá para as 15 horas que um primeiro vórtice se formou em Venceslau. Embora não seja um vórtice, eu acho que esse horário tem um comportamento de um vórtice, mas ele está parado e parece que deve estar em um incêndio. Tá chovendo, dá pra ver um pouquinho as gotas de chuva aí e sim. Não sei se for um vórtice assim, mas eu só vou colocar no vídeo pra ficar mais da hora, sabe? Ou um incêndio que tava tendo lá. Porque se você olhar nessa parte aqui, você não consegue ver um funil em cima. Era pra ter um funil assim, né? Descendo, daí ia virar um tornado. Então isso daí eu não sei muito se é um tornado, mas eu acho que não é. Mas tava chovendo ainda, né? Parece que tá bem forte aquele incêndio lá, o vórtice entre aspas. Tá, caramba! Beleza, e é isso daí que eu queria falar pra vocês. Não é um vórtice não, mas tá bom. Voltando pro mapa. De acordo com a pessoa que fez aquele vídeo lá falando que era um vórtice, estava no leste da cidade. Então, sim, vamos ver. Se aqui é o norte, sul, oeste e leste. Então, tava meio para cá. Então, leste da cidade, o tornado está. Não, tornado não, nem vórtice entre aspas. Talvez pode ser em uma dessas fazendas. Quer dizer, acho que tem mesmo. Acho que foi aqui, ó. Eu acho que parece aqui. Mas tem que ter certeza. Se você olhar, se for aqui, tem uma coisa branca que explica esse incêndio aí como se fosse pólvora, sabe? Eu aprendi pólvora por causa do Minecraft. Mas voltando, foi nas 16 horas que começou os primeiros sinais de chuva intensa. Se não fosse já o negócio de granizo, também afirmaram que o núcleo daquela tempestade se aproximaria da cidade. Então ficou uma chuva intensa, uma chuva imensa mesmo, que passava dos 110 km de ventos agora. Bem pior, né? Isso daí já é suficiente para gerar tornado F0 já. É fraco, né? Mas não se arrisque, né? Encostar em um, né? Vai que taca uma pedra na tua cabeça, nem lascou, né? Foi lá para as 17h55, 56, e o primeiro sinal de nuvem funil foi formada bem ao norte de Venceslau e ao norte de algumas chácaras e bairros. Foi mais ou menos aqui, mas o tornado se formaria mais uns quilômetros longe
onde a nuvem funil estava. Foi lá para as 18 horas que começou o evento. Eu vou pegar aqui o que tá de preto ao tornado, beleza? Então, lá para as 18 horas um tornado se formaria ao solo, causando danos de F0 e F1 no seu primeiro progresso de nascimento. Eles então se aproximaria de árvores e também destruiu algumas chácaras. O tornado então começaria a crescer, se aproximando do bairro São Miguel. Com base onde o tornado passava, ele ficava maior cada coisa que passava. Bem à sua frente estava a Capela Antônio Paradão. Estava em seu caminho e o núcleo dele passaria em cima. Se você dá uma olhada, vai conseguir ver gramas arrancadas do solo, possivelmente rastro dele. Veja, ele também deve ter atingido essas daqui. E aliás, tem várias casas aqui também, né? Ele também deve ter atingido essas outras casas aqui. Mas aonde? Mas tá bom. Voltando. Com base onde o tornado passava, destruiria tudo. Ele ia crescendo na largura. Mas até que uma mulher aqui no São Miguel, em alguma área aqui rural, falou assim. Ela descreveu a coisa como uma massa escura que lentamente se movia ao sul, destruindo praticamente árvores inteiras. Aquela massa escura sugava animais para dentro, tudo. Destruiria tudo. Mas aonde que a única fatalidade se tornar se formaria? Perto do São Miguel, o sítio São Francisco, Fazenda Lobos. Exatamente. Seria lá que a primeira vítima do tornado se formaria. Começaria. Ele passaria assim, né, com o núcleo daquele tornado lá, né? E lá para Fazenda Lobos tinha cerca de 12 pessoas lá. Francisco foi a morte, que morreria com uma dessas árvores caídas nele. Dá até para ver um pouco da grama arrancada. Talvez ele deve ter morrido pra cá, mas não tem como dizer. Voltando ao assunto. Agora já que o tornado agora estava praticamente no solo, se aproximando da Fazenda Lobos de São Francisco, tinha 11 pessoas dentro daquele sítio e conseguiram se abrigar e sair com vida. Mas também foi lá onde o tornado causou os danos mais intensos. Várias fazendas tiveram seus telhados arrancados e talvez até mesmo as paredes, sobrando praticamente nada. E algumas pessoas afirmaram que, as pessoas que estavam lá dentro e não viram o tornado, afirmaram que os ventos estavam ficando muito fortes, se aproximando. Os ventos passaram dos 210 km. E então o tornado ele retorceu o metal. Essas imagens aqui, ó, não é do tornado, tá bom? É exemplo de destruição, mas foi bem pior que as daí da imagem. Que as daí deve ser de 290 km por aí. Falando na Fazenda Lobos, a Capela Santa Rita e esses outros aqui, essas fazendas aqui, foram atingidas pelo tornado. Inclusive a Capela Santa Rita da Cássia, o tornado passou um núcleo nela. E também foi aqui onde o tornado provavelmente deve ter causado danos F3 em algumas casas rurais. Mas não tem como dizer. Aquele cara lá previu que foi um F2. Mas as casas não eram de fazendas, né? Então um F2 pode fazer uma destruição completa nessas casas fracas, né? Mas tá bom. Depois de ter destruído Fazenda Lobos e causando a sua única fatalidade lá, vi um relato de uma pessoa que morreria com
com um deslizamento de terra que o tornado causou, e ela morreria lá mesmo. Mas não foi confirmado, mas Francisco foi confirmado. O tornado crescia mais em largura, até chegar a 700 metros de largura. Com 700 metros de largura, ele passou pelo sítio Bela Vista. Aliás, esse é um sítio enorme, bem do lado da cidade. Como o tornado como tá ficando de noite por lá, já foi para as 18h30, como o tornado tava passando, então, tava ficando bem difícil de ver o tornado. E ele causaria um carro seria capotado nessa rua agora, que eu vou mostrar para vocês aqui, fechou? Agora, o desastre mais marcante desse tornado foi com certeza um vídeo que um cara fez. Ele passaria em cima da rua lá, passando perto da Capela Santo Antônio Paradão, e passaria em cima dessas casas rurais e pela estrada bairro Paradão. E agora eu vou mostrar o vídeo do carro que capotou nessa área. E falando nisso, também tem gramas arrancadas aqui do tornado. Bem assustador, né? Beleza. Esse aqui agora é o vídeo que eu vou mostrar do carro e o tornado capotando ele. Assista o vídeo. Se você ver, ao lado tem uma massa escura, que é possível ser o tornado. As bordas dele, e estava bem de noite, não dava pra ver ele, e a chuva também dificultava isso. Depois de andar bastante, o tornado então cruza a estrada. Dá pra ver que aquela massa escura tá cruzando no meio da estrada e tá ficando muito mais larga, chegando a 800 metros de largura a passar pelaquela estrada. Dá até pra ver as luzes daquelas casas rurais, ou talvez luzes de caminhões, tá? Então o carro capota. Se você olhar aqui, ele capotou mesmo. E o cara previu tudo isso. O cara, ele mostrou tudo isso. Uma coisa bem macabra. Depois de fazer aquele negócio bem assustador na cidade, ele começa a se aproximar da cidade. Já atingiu 900 metros de largura. Foi perto de Coutinho que o tornado então começaria a dar danos de F1 em algumas casas rurais. Mas o tornado ainda não estava fraco. Quando estava se aproximando do bairro Los Angeles, uma pessoa conseguiu filmar o tornado se aproximando da cidade. E ele estava numa área rural se aproximando da cidade para se proteger no abrigo. No vídeo, é capaz de ver a pessoa andando de carro e não dá para ver mais o tornado, já que ele agora atingiu a sua largura máxima de 940 metros de largura. Não dá para ver porque o tornado estava muito longe ainda, mas ele estava na direção da cidade. Agora você consegue ver o tornado em punho ali. Eu desenhei para você ver melhor. Tá vendo que tá muito escuro lá? É possível ser o tornado. E sim, foi. Esse é o tornado, estava se aproximando da cidade. E agora, quando estava finalmente chegando perto da cidade, estava chegando no bairro Los Angeles de Venceslau Braz, Paraná, em 2007. Ele olha para trás e vê aquela coisa. Dá pra ver que as nuvens estão bem carregadas, né? Bem perigoso, não vem assim. Ele olha para trás e sim, está o monstruoso tornado ali. E se você prestar bastante atenção aqui, vai parecer que ele tem um mini vórtice aqui. Esse vórtice aí é bem assustador, essa imagem. Ele agora estava muito mais largo. Ele atingiu cerca de 1.300 metros de largura. Foi confirmado que ele atingiu mais uma largura de 1.300 metros quando estava se aproximando da cidade. E agora,
quando estava se aproximando da cidade, foi as piores coisas que aconteceria lá. Enquanto o tornado se aproximava daquela cidade com largura de 1.300 metros no seu auge, ele atingiu algumas casas na rua Uruguai. Atingiu essas casas aqui. Felizmente foi pouco. Passou pela cidade. E bem nesse momento, o fenômeno macroexplosão se formaria também, passando a chegar a atingir o bairro Los Angeles. Então ele se dissiparia aqui. E tem filmagem. E eu vou mostrar a filmagem do tornado em volta na chuva e com a macroexplosão se aproximando da cidade. O que deixa pior a situação ainda. Para piorar as coisas, tava ficando muito escuro lá fora e tava já chegando às 19 horas. Às 19 horas é a hora que tá bem escuro mesmo, cara. Sério. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a foto. Essa aqui é a imagem. Sem falar ainda que a macroexplosão deixou 8 desalojados. E nessa parte aqui, 1 minuto 9, é capaz de você ver essa chuva aqui. E o tornado estava no meio dela. E já estava se aproximando da cidade. Mas bem ali, nesta parte, é bem possível também ver uma nuvem funil aí, mas nem encosta no sol. E ali na frente, uma macro explosão se aproximando da cidade. Cadê? Aí que eu vou procurar um vídeo melhor que vocês. Se você olhar que ela estava se aproximando da cidade, ela deixaria 8 desalojados. Será um perigo, né? Ainda falar que ainda atingiu áreas rurais e atingiu um pouco da área urbana. Você está vendo essa imagem? Nessa imagem foi agora que a pessoa ia falar assim: acho que há algo no chão ali, mas não há como dizer. E sim, tinha mesmo um tornado lá envolto pela chuva se aproximando da cidade. E agora estava ficando muito escuro lá fora. E o tornado atingiria o norte, não, o leste da cidade. Mas, felizmente, o tornado não atingiu tanto assim a cidade. E não atingiu o bairro Los Angeles, onde estavam aquelas pessoas que gravaram o tornado e falaram aquela frase lá, que gelou tudo. Agora o tornado se aproximava do leste, destruindo algumas casas, dá até pra ver. Ele destruiu o marino, tem gramas arrancadas, e atingiu o CMH. E Chácara Márcio também várias. O tornado então começaria a perder força, causando danos F1 e depois começaram a dar danos, talvez F0. O tornado então se dissiparia, tentando virar e atingir o sul da cidade. Mas não foi isso que aconteceu. O tornado se dissiparia. Segundo Venceslau, essa foi a pior destruição que já viram lá, e talvez até mesmo no norte pioneiro do Paraná. Se você conseguir ver, dá pra ver que tem gramas arrancadas por onde o tornado passou. E se vê, dá até pra ver árvores derrubadas no chão, tipo bananeira. E dá pra ver também detritos que estão em cima de galhos de árvores que não foram retirados. A cidade fez um ótimo trabalho de reconstrução após o evento. E antes de terminar o vídeo, você lembra da macroexplosão? Então, quando atingiu o bairro Los Angeles, uma morte indireta confirmada, quando a tempestade passou, foi uma menina que morreria com traumatismo craniano, que morreria antes mesmo do acabar, da chuva ir embora. Ela morreria sendo uma morte indireta, por causa do traumatismo, quando tirava as árvores que estavam em cima do seu telhado.
No entanto, se a morte do Francisco foi confirmada, dessa mulher também, são 2 mortes. Mas se a morte lá daquela pessoa que morreu pelo tornado lá, que morreu pelos deslizamentos for verdade, seria 3 mortes confirmadas. E sem falar ainda que também, lá em algumas capelas, onde o tornado passou, tipo aqui, ó, a Madeireira São José, onde o tornado passou, também um núcleo, atingiu a largura de 940 metros, antes de atingir sua largura máxima de 1.300 metros de largura. Aqui, ele mataria cerca de 30 animais. Então, juntando 3 mais 30 animais, o tornado causaria 33 mortes. Se a do deslizamento de terra fosse real. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês gostaram do vídeo e sim, falou!